Bora para mais um, galera. Isso é mais um novo capítulo do Código Grimaldi. E hoje temos um assunto diferente. E vou dizer até um pouco temerário, talvez por a gente não conhecer muito sobre o assunto. Não sei se vocês já ouviram falar. Aí cabe já a primeira pergunta. Vocês já ouviram falar sobre sociedades secretas? Escuta o que eu tenho para te falar sobre isso. Galera, o que eu posso dizer é que eu fiz uma pesquisa ampla antes de efetivamente dividir esse assunto com vocês, até porque eu tenho pouco conhecimento sobre o mesmo. Sociedades secretas que supostamente controlam o mundo. Incluem organizações famosas, como os Illuminates, associada a teorias de conspiração de domínio global. A maçonaria, conhecida por sua influência política e histórica. E aqui vai mais algumas delas. Os Skull and Bones, influente grupo da elite da Universidade de Yale. Outros nomes que podemos citar incluem a Ordem dos Templários e a Opus Dei. Confesso para vocês que quando eu fui fazer essa experiência de pesquisa e tudo mais, eu me deparei com uma série delas que eu nunca tinha ouvido falar e também não sabia o que defendiam. Vamos entender um pouco sobre isso, pois na pesquisa a gente acaba conhecendo várias outras diferentes. Illuminates, esses sim conhecidos, originados na Baviera em 1776, associados a teorias conspiratórias de domínio mundial. Envolve o controle da elite global, governos e meios de comunicação. A versão moderna, temida, é amplamente fictícia. No entanto, é da forma que lhes se apresentam, focadas no objetivo em estabelecer uma nova ordem mundial. Maçonaria, que aqui também sabemos uma das mais conhecidas e mais comuns, essas até vivem entre o nosso meio, conhecida por sua influência histórica, com teorias que alegam participação no planejamento de revoluções pelo mundo. A maçonaria foca muito mais em valores morais e fraternidade entre seus membros e seus participantes, embora muitos líderes históricos tenham sido maçons. A organização se descreve hoje como uma organização discreta, ou seja, uma sociedade discreta em vez de uma sociedade secreta. Até porque a existência das suas reuniões são em locais públicos. Skull and Bones, organização secreta baseada na Universidade de Yale, acusada em reunir membros influentes na política, na economia, e aqui colocamos ela como alvo de teorias de ter seus membros os mais altos cargos, como presidência, governadores, senadores, chefes de agência de inteligência. O que isso acaba gerando é uma especulação sobre a sua influência política. Opus Dei, organização da Igreja Católica, que, segundo teóricos, exerce uma influência oculta dentro da religião católica. Essa também dentro da mesma religião, falamos dos Templários, historicamente uma ordem militar religiosa, que muitas vezes é associada a segredos ocultos dentro da própria religião. Rosa Cruz. Temos uma ordem da Rosa Cruz até aqui em São Paulo. Eu não sabia o que ela efetivamente defendia. Organização misteriosa com enfoque no esoterismo. A maioria dessas organizações foca em compartilhar segredos específicos entre os seus membros e os seus iniciados. Uma organização filosófica e esotérica que reivindica origens da Idade Média. Seu foco, e temos aqui como foco principal, é o estudo de leis e o desenvolvimento espiritual do ser humano, e não o controle político.
Embora, claro, já ouvimos falar sobre teorias de conspiração que alegam o controle global dessas sociedades. Frequentemente operam de forma mais discreta ou com objetivos de uma influência mais delimitada, vamos dizer assim. Aqui temos Bilderberg, Grupo Bilderberg. Diferente de uma sociedade mística, e aqui acho que todos já ouvimos falar, é uma conferência anual privada que reúne a elite política e empresarial da Europa e da América do Norte inteira. E ali, o sigilo das reuniões alimenta teorias que as decisões importantes do mundo são tomadas naquele momento, naquelas reuniões. Embora o grupo afirme sempre que o encontro são apenas para debates informais sobre o que está acontecendo no mundo e que eles poderiam ajudar com a influência que eles mesmos têm. Ordem de assassinos rachis, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Historicamente temida por sua lealdade absoluta e pelo uso de eliminações estratégicas de líderes políticos e militares, agindo de forma cirúrgica e silenciosa. Carbonária também não tinha conhecimento sobre isso. Uma sociedade política temida no século XIX por sua atuação revolucionária e violenta, tanto na Itália quanto na França. Embora existam muitas teorias de conspiração sobre esses grupos todos que controlam o mundo, que controlam às vezes até a nossa existência, a maioria das organizações citadas são sociedades reais com objetivos históricos, filosóficos ou políticos, e efetivamente são documentados. O termo sociedade secreta geralmente, e aqui dizemos geralmente, se refere a grupos que mantêm suas atividades no maior sigilo junto aos seus membros, mas não necessariamente possuem um poder global absoluto. É algo que nos deixa pensar. Aqui estão as mais famosas e frequentemente aparecem nas discussões, mas na pesquisa diria para vocês que foram inúmeras que apareceram que eu não quis relatar. Galera, isso é um assunto que creio que 99% de nós não dominamos. Os artigos acima foram feitos com base de pesquisas na internet. O que sabemos é que essas histórias existem. Isso é fato. E se começarmos a pensar muito sobre o assunto, eu vou dizer por mim, a gente pira em tudo. Só de pensar no que pode acontecer dentro de todas essas sociedades secretas. Mas eu sou um cara de alma inquieta, e vocês sabem disso, e confesso, eu mesmo já recebi alguns convites dessas sociedades. E aqui vou colocar como maçonaria, Illuminati, e nunca aceitei. E aqui abro para vocês, seja por medo, seja por achar que não é para mim, não tem nada a ver com o meu estilo de vida, e assim por diante. Eu mantive distância porque eu achei que era melhor para mim naquele momento. Mas o fato é, se eu recebi o convite, é porque elas existem. Agora, a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês é: e você acredita nessas sociedades? Você já recebeu o convite ou faz parte de alguma delas? Se faz, de que forma poderia nos ajudar a entender isso tudo? O que você achou sobre o tema deste vídeo? É meio maluco e diferente de todos os outros, isso é grande verdade. O que eu posso dizer é, se fez sentido para você, deixa um like aqui, encaminha para os amigos e vou adorar receber nas respostas algo mais palpável, porque é difícil você falar sobre algo que você efetivamente não conhece muito, só baseado em pesquisas. Mais uma para a gente refletir. Obrigado.